Provérbios, capítulo 18, verso 21, diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Vamos ler todos juntos? A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Queridos, aquilo que falamos tem um impacto poderoso, tem um impacto extraordinário. E por causa disso nós precisamos ter cuidado, ter muito cuidado com o que falamos. O Senhor Jesus, ele exemplifica isso dizendo: porque pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. A palavra frívola é um adjetivo que descreve algo ou alguém como superficial, fútil, sem importância ou sem seriedade. Jesus então diz que nós vamos dar conta de tudo aquilo que a gente fala, de tudo aquilo que a gente pronuncia, e então nós precisamos ter muito cuidado. Um missionário, ele trabalhava pilotando avião, fazendo missões. E esse missionário dizia que o grande sonho dele era morrer pilotando um avião. E por 2 ou 3 vezes ele pilotando o avião deu pane. E com muita dificuldade ele conseguiu fazer o avião funcionar novamente e conseguiu aterrissar. Mas na última vez, não teve jeito. O avião deu pane e ele morreu como ele desejava, pilotando um avião. Então, querido, cuidado com as coisas que você deseja. Cuidado com as coisas que você fala. Elas podem se tornar realidade. Segundo Salomão, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Morte e vida estão no poder daquilo que a gente fala, daquilo que a gente pronuncia. E se a gente não souber utilizar bem, Salomão diz que nós vamos colher do fruto daquilo que nós falamos. Salomão, então, no seu livro de Provérbios, ele vai revelar de uma forma muito clara o poder das nossas palavras. Nossas palavras têm poder. E as nossas palavras, consequentemente, elas podem edificar ou podem destruir. Podem trazer vida ou podem trazer morte. Dependendo daquilo que a gente fala, pode trazer vida ou morte, bênção ou maldição, alegria ou tristeza, edificação ou não. Então, queridos, nós precisamos ter muito cuidado quando usamos nossa boca. Precisamos ter muito cuidado quando nós abrimos nossa boca. Precisamos ter muito cuidado quando a gente fala. Por quê? Se nós não usamos palavras de sabedoria, não usamos palavras de bom senso, isto pode gerar sérios problemas para nossas vidas. O que nós queremos compartilhar com a igreja hoje é sobre o seguinte: o poder da palavra, ela pode gerar vida ou morte. O poder da palavra, ela pode gerar vida ou morte.
Então a pergunta que faz é o seguinte: como você tem usado suas palavras? O que você tem falado? O que sai dos seus lábios, o que sai da sua boca, o que sai da sua língua? O que você anda dizendo? O que você anda falando? Elas geram vida ou geram morte? São palavras de bênçãos ou de maldições? Elas edificam a sua vida e a vida de outros, ou elas geram problemas, confusões e destruição? Você tem usado suas palavras com sabedoria? O apóstolo Paulo, ele é muito enfático quando ele afirma: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Paulo diz: de Deus não se zomba, tudo aquilo que a gente semeia, a gente colhe. E o que a gente semeia falando, a gente colhe o resultado daquilo que a gente fala. Por isso Salomão diz que nós vamos comer do fruto da nossa língua. E então, quando nós olhamos o livro de Provérbios, Salomão, ele nos ensina 3 coisas importantes, 3 coisas relevantes sobre a questão da palavra. Primeira coisa relevante que ele vai chamar a atenção é o poder da língua. E ele vai dizer que o poder das palavras, e ele vai dizer que as palavras, elas podem curar ou ferir. Provérbios 12, verso 18 diz: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Há palavras que ferem como espadas. Quem nunca foi ferido por causa de uma palavra, por causa de um comentário de alguém? Tem muita gente hoje que tem traumas por causa de palavras ditas por seus pais no passado. Salomão diz que há palavras que ferem como espada, que machucam, que sangram. Às vezes é melhor você chegar, desculpa a expressão, dar um soco na cara da pessoa, do que falar determinadas coisas para ela. Porque o soco na cara dói menos do que a palavra produz na vida da pessoa. Assim como palavras precipitadas, impensadas e insensíveis podem machucar profundamente e machucam. Palavras duras, palavras insensíveis, palavras ditas na hora errada. Palavras ditas quando você está com raiva, com ódio. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Palavras, elas podem ferir como uma espada. Mas Salomão também diz que palavras sábias têm o poder de curar feridas e restaurar relacionamentos. Assim como palavras podem ferir como espada, podem penetrar profundamente na alma e sangrar e machucar e gerar traumas complexos. Palavras sábias, palavras boas podem trazer cura. Quantas vezes uma palavra boa trouxe paz no nosso coração? Quantas vezes a gente, numa situação de crise, de problema, sem saber o que fazer, alguém veio e falou algo bom. Isso gerou paz no nosso coração. Salomão, ele vai dizer em Provérbios 16, verso 24, palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Eu creio que naquela época não havia os diabéticos, né?
Então ele podia falar que palavras sábias são doces como mel. Mas é gostoso comer mel. Palavras sábias, palavras agradáveis, são doces como mel. Agradáveis. Que palavras têm saído dos seus lábios? Palavras que ferem, que machucam, que sangram? Ou palavras doces, agradáveis, que geram saúde para a alma, que cura os ossos? As palavras, elas não só podem curar, mas elas podem gerar vida ou morte. Uma palavra dita na hora errada, uma expressão errada, ela pode gerar morte. E muitas vezes morte física mesmo. Se você está vendo o que está acontecendo hoje, não é nem questão de palavras, né? Mas hoje é questão de gestos. Gestos, determinados gestos que você fizer, isso pode gerar morte para você. Na Bahia, um jovem foi morto porque posou por Instagram fazendo um determinado gesto, que era um gesto de uma facção rival. Camiseta. Um jovem foi morto porque usava uma camiseta do Mickey. Só que a camiseta do Mickey simbolizava o símbolo de uma facção contrária. E ele foi morto por causa disso. Então, quando você for tirar foto, por favor, cuidado com o gesto que você faz, tá? Cuidado com a roupa que você usa. Cuidado com o corte de cabelo que você faz. Cuidado. Se você cortar o seu cabelo e gosta de ser engraçado, dá aqueles 2 cortezinhos do lado, né? Dependendo de onde que você estiver, você está se sentenciando à morte. Palavras, elas não só podem curar, mas elas podem gerar vida ou morte. Por isso Salomão ele vai dizer em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Se você souber utilizar bem o que você fala, você vai colher do fruto. Mas se você não souber utilizar bem, você vai colher também. Não um fruto bom, um fruto ruim. Você vai colher vida ou morte. Por quê? Porque aquilo que falamos gera consequência. Aquilo que falamos traz consequência. Nós colhemos o fruto daquilo que falamos. Nós atraímos para nós mesmos aquilo que falamos. Nossas palavras, elas podem gerar vida espiritual ou destruição espiritual. Pode gerar destruição emocional, pode gerar destruição física, pode gerar morte, dependendo daquilo que a gente anda falando no nosso dia a dia. As palavras têm poder. Como é que o universo foi criado? Através de uma palavra. Palavra de poder. E disse Deus, haja luz, e houve luz. As palavras, elas têm poder e elas podem construir ou destruir. Podem gerar vida ou podem gerar morte. Pode ser bênção ou pode ser maldição. A questão é como utilizar então a palavra, como a gente pode utilizar bem a língua. Nós podemos utilizar bem a língua falando palavras de vida, falando palavras de vitória, falando palavras de bênçãos, falando palavras de incentivo, falando palavras de edificação.
Como a gente pode usar? Nós precisamos aprender a fazer aquilo que Paulo diz, que nós devemos renovar nossa mente. A maioria de nós pensa negativamente. A maioria de nós só vê coisa ruim, coisa errada. E mesmo na Bíblia, né? A gente olha para Pedro, né? Pedro andou sobre as águas, né? O que a gente fala? Que Pedro era o quê? Era um homem sem fé. Certo? Porque ele afundou. Certo? Você já andou sobre as águas? Quem andou sobre as águas aqui? Eu abaixo a mão. Pedro andou. Bom, afundou, mas ele andou. O dia que você andar sobre as águas, você pode falar mal de Pedro. Mas enquanto você não andar sobre as águas, ele deu uma fraquejada lá, mas ele andou. Mas a nossa tendência é só ver o negativo. Então, como eu posso usar a minha língua? Falando palavras positivas, falando palavras de vida. Vocês já prestaram atenção? Vocês já prestaram atenção em Paulo? O que Paulo fala? Quando ele estava lá numa situação terrível, ele falava, posso todas as coisas. Como é que é? Quando a situação ficou pior ainda, ele falou o quê? Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Graças a Deus que em Cristo sempre me conduz em triunfo. E por nosso intermédio ele manifesta a fragrância. Você não vê Paulo reclamando da vida. Paulo, ele pensava, tudo que é puro, tudo que é digno, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Mas a boca fala do que o coração está cheio. E você pronuncia, se você é uma pessoa que só sabe reclamar da vida, é porque o seu coração está cheio de reclamação. Tem gente que olha a vida pelo retrovisor. Não consegue ver coisas boas, só consegue ver coisa ruim. Só sabe reclamar da vida, só sabe murmurar da vida. Então, como eu posso usar a minha língua falando palavras de vida, palavras de incentivo? Se você vê, o garoto caiu, mas ele andou. Ele caiu da bicicleta, mas ele chegou a andar de bicicleta. Eu não posso falar mal de quem cai de bicicleta, eu não sei andar de bicicleta. Eu fico feliz da vida quando vejo alguém andar de bicicleta. Eu não faço isso. Ah, mas o cara levou um tom, mas andou. Paulo vai dizer, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Quando Paulo fala isso, ele não está falando de palavrão, ele está falando de palavras que não edificam. Se você não vai falar algo que edifica, fecha a sua boca. Só isso. Agora, como a gente utiliza mal a nossa língua? Nós utilizamos mal a nossa língua falando palavras de maldição. E aí a gente tem alguns exemplos. Palavras que desmotivam e desacreditam. Como? Você não vai dar em nada. Você não vai dar em nada que presta. Você já viu isso, alguém falando isso de você? Você já falou isso para alguém? Você não vai dar em nada que presta? Não dá certo não, você não vai conseguir. Não dá. Ou você não vale nada. Você não vale nada. Essas palavras negativas são palavras que desmotivam, que desacreditam as pessoas. Ou palavras que desejam o mal, como vá para o inferno, o diabo que te carregue, um monte de coisas aí que você fala para as pessoas.
coisas que desejam mal, ou xingamentos, né? Como peste, praga, besta, imbecil, troço, vagabundo, desgraçado. Fala, você é idiota, imbecil, sua anta. E eu fico com raiva, às vezes dá vontade de dar soco na cara de marido falando isso para a mulher. Está amaldiçoando. Fala para o filho. Seu vagabundo, seu imbecil. E tem gente que faz assim, idiota. Aí não sabe por que as coisas não acontecem, porque está amaldiçoando. Termos pejorativos como danado, levado, tapado, safado. Comparações a animais irracionais, como chamar uma criança de burro, né? Seu burro. Você é um burro. Eu já vi marido, como eu falei antes, já vi marido falando para a mulher, você é sua anta. Aí você vai ver, a mulher realmente é uma grossa toda a vida, é uma anta, porque o marido diz que ela é uma anta, ela vira uma anta. E as pessoas falam isso com uma naturalidade muito grande. E não percebem que isso está gerando problema na vida das pessoas. E as pessoas mesmo dizem para ela, nossa, que coisa, eu sou um burro, eu sou um idiota, eu sou um imbecil. Às vezes as pessoas dizem isso para si mesmo. Vida e morte estão no poder da palavra. Aquilo que você fala, você se alimenta dela. É uma retroalimentação. Então a questão é como você tem usado suas palavras. O que você tem falado? Quando você abre a sua boquinha, o que você diz? O que você fala? O que você fala para o seu filho? O que você fala para o seu marido? O que você fala para você mesmo? O que você fala? O que você tem falado? Segunda coisa que Salomão ele vai chamar a nossa atenção é a necessidade, consequentemente, de controlar a nossa língua. E ele vai dizer o seguinte, guarde sua boca. Em Provérbios 21, 23, ele vai dizer, o que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. O que Salomão está dizendo é que nós precisamos de autocontrole. O autocontrole é essencial para evitar problemas e conflitos. Eu preciso aprender a me controlar no que eu falo. Eu preciso ter cuidado com aquilo que eu falo. Eu preciso ter aquilo que a Bíblia fala lá em Gálatas de domínio próprio, que é fruto do Espírito. Eu preciso aprender a dominar a minha língua. A não falar tudo que vem na telha. Porque, é como um camarada falou, né, que o lá falou mal dele, lá falou mal do problema, veio pedir desculpa, ele não está legal, você está pedindo perdão, legal, vem aqui comigo. Levou ele lá num prédio de quinto andar, de 15 andares. Chegou lá no teto, ele pegou um monte de papel, rasgou e jogou. Pega. Ele não dá, é isso que você fez. Depois que você falou, você não tem como trazer de volta para dentro. Então Salomão diz, guarda a sua boca. Ele vai dizer no capítulo 13, verso 3, o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios se arruína. Por isso Tiago diz que a gente deve ser pronto para ouvir e tardio para falar. Quem fala muito se atrapalha. E não tem, querido, não tem essa história que foi sem querer, não. Não foi sem querer, não. Porque a boca fala que está cheio o coração. Não foi sem querer.
É porque você não conseguiu filtrar na hora. E aí saiu. Então é preciso ter cuidado. Ter cuidado com o que se fala. É preciso guardar a boca. Consequentemente, Salomão vai dizer que nós precisamos aprender a famosa arte do silêncio. E ele vai dizer então no capítulo 17, verso 28, até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. E o que fecha os lábios é tido por entendido. Por isso que o Romário diz, calado é um poeta. Precisamos aprender a fechar a nossa boca, a ficarmos em silêncio em situações. De vez em quando eu falo, às vezes é figurativamente, mas às vezes é literal. De vez em quando eu mordo minha língua. Porque dá vontade de falar. Aí você tem que morder a língua para doer e para você não falar. Porque senão você vai falar. E depois que falou, já era. E por isso Salomão diz, até o tolo, quando se cala, passa por sábio. A gente precisa aprender em determinadas situações e até ficar de boca fechada. Fazer voto de silêncio. Quando um não quer, dois não briga. Então, fecha a boca, fica calado. A pessoa vai pensar que você é sábio, porque até o tolo, quando se cala, passa por sábio. Mas a gente quer falar. A gente quer desabafar, quer colocar para fora. Salomão, não, fecha a batraca, fecha a boca, fica quieto. Engole. Porque depois que sair, já era. Muitas vezes, querido, o silêncio é mais eficaz do que palavras precipitadas. Muitas vezes ficar quieto é a melhor saída, é a melhor solução para a vida, para a resolução de problemas, de confusão, para apaziguar os ânimos. Muitas vezes é melhor ficar quieto. Ou aquilo como Paulo diz, sofra o dano. Sofra o dano. Saber ouvir é uma virtude que evita conflitos e demonstra sabedoria. Aprenda a ouvir. E aprenda a ficar calado. E em terceiro e último lugar, a última coisa que Salomão vai dizer é as consequências de nossas palavras. Quais são as consequências de nossas palavras? Precisamos, querido, ter cuidado com as nossas palavras, pois elas sempre trazem consequências. Consequências que podem ser boas ou más. Quem aqui nunca se arrependeu de ter falado alguma coisa? Quem nunca aqui já falou algo e viu a desgraça que deu por ter falado aquilo? E aí você fala, eu não podia ter falado isso, mas falou. Palavras trazem consequências. Podem trazer consequências boas, podem trazer consequências ruins. Por que então o cuidado? Salomão ele vai dizer no capítulo 6, verso 12, estás enheredado com as palavras da tua boca, estás preso com as palavras dos teus lábios. Você falou, já era. Você falou aquilo, já era, não tem mais jeito. Se enredou, você caiu numa armadilha, você ficou preso à palavra que você falou. Então, Salomão recomenda o seguinte, pense muito bem antes de falar. Antes de falar, pense, para e pense. Conte até 10, se precisar, conte outra vez. Mas pensa bem no que você vai falar, pois sua fala pode comprometer você. Sua fala pode deixar você preso a ela.
E isso muitas vezes pode trazer tragédia para a sua vida. Então toma cuidado. Cuidado com o que você anda dizendo, com o que você anda falando. Você já percebeu um negócio muito engraçado? Você está com o celular do lado, você está comentando o negócio, né? Poxa, eu estava querendo comprar uma televisão de 80 polegadas. Você já percebeu que no dia seguinte começa a aparecer no seu Google, no seu coisa, televisão de 80 polegadas? Quem já percebeu isso? Alguém está ouvindo você. Alguém está ouvindo você. Alguém está te ouvindo. Agora, não só as paredes têm ouvido. A Alexa tem ouvido. Para quem tem, né? O celular tem ouvidos. Cuidado. Você pode ficar preso a ela. Cuidado com promessas e compromissos que você assume. Nossas palavras, queridos, têm consequências. E elas podem se tornar em armadilhas para nós, quando nós não a usamos com sabedoria. Quando falamos sem pensar, nós podemos cair em ciladas difíceis de desfazer. E se perguntar aqui quantos já caíram numa cilada dessa, muita gente aqui vai levantar a mão. Que falou precipitadamente e, como a turma diz, deu ruim. Mas já era. Não tem mais jeito. O que Salomão quer dizer é que certamente nós vamos colher os frutos das nossas palavras. Certamente a gente vai colher o fruto daquilo que a gente diz, daquilo que a gente fala. E é isso que ele afirma no capítulo 18, verso 20. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios ele se satisfaz. Queridos, é uma retroalimentação de tanto você falar, o seu coração, a sua alma, começa a acreditar naquilo que você fala. E você começa a ser aquilo que você fala. Quando você diz que não tem jeito, que não tem jeito, que não tem jeito, que não dá, não dá, não dá, você vai perceber que vai chegar uma hora que você vai enfrentar problemas, dificuldades, e você vai dizer, por mais que você queira, a sua mente vai dizer, não dá, não tem como resolver, porque você se condicionou com a palavra. A fé, Paulo diz que a fé vem pelo ouvir. De tanto você falar, você ouvir, você vai acreditar naquilo que você ouve, aquilo vai gerar vida ou morte dentro de você. Então a gente precisa ter cuidado com o que a gente fala. Com o que a gente fala para os nossos filhos. Aprenda a dizer, meu filho, você é uma bênção, você vai ser uma bênção. Não coloque limitações, não gire limitações, não seja negativo. E é isso que Paulo vai dizer, não saia da sua boca, se você não consegue abençoar, se você não consegue falar a palavra boa, fique quieto. O camarada fez o negócio, ficou bonito, poxa, olha, ficou tão bonito, mas aquela luz lá não ficou muito... Diego, aquilo ali não ficou bom não, tá tudo muito bonito, mas aquilo ali podia ser melhor, né, Diego? Oh, plantar batata. Só sabe criticar, só sabe ver coisa ruim. Não vê o esforço, não vê o trabalho, não vê a dedicação. Tentou, deu errado, sim, e aí? Deu errado. Deu errado, o que a gente vai fazer? Vamos tentar de novo para ver se dá certo. Acabou.
Salomão ele vai afirmar que nossas palavras têm o poder de produzir frutos e impactar não apenas a nossa vida, como a de outros. Eu lembro lá na escola da igreja lá de Cabo Frio, foi uma menina estudar lá na escola, ela era muito ruim de português, muito ruim. E ela não dá, ela aí, não, minha filha, vamos estudar, vai dar sim, você vai aprender, vamos, você tem condição, você tem potencial, você pode, você consegue, e vamos lá. A menina foi para os Estados Unidos, se tornou representante de universidades num concurso, numa reunião mundial, se tornou representante da universidade. Mas ela achava aqui que ela não tinha condição de ser nada. Palavras pode levar você para cima ou pode levar você para baixo. Palavras podem construir uma vida abençoada, mas palavras podem destruir uma vida. Por isso Salomão vai dizer que quem bem a utiliza, eu não sou nenhum padrão, nenhum modelo para nada. Mas, nesses anos todos, poucos anos que eu estou aqui, eu quero que vocês digam quantas vezes eu usei uma palavra negativa. Não sai. De vez em quando sai. Mas raramente sai. Não sai palavra negativa, não pode. Se eu não tenho como falar o bom, eu prefiro ficar quieto. Porque, como Paulo diz, não saia da sua boca. Não faça isso. Palavras bondosas, sábias, edificantes geram satisfação e alegria. Enquanto palavras precipitadas ou destrutivas podem gerar angústia e arrependimento. E isso você pode gerar na sua vida, na vida de pessoas próximas a você. Salomão, então, ele nos ensina em Provérbios que nossas palavras são ferramentas poderosas, nossas palavras são armas poderosas que podem curar ou ferir. Elas podem construir ou podem destruir. Elas podem abençoar ou elas podem amaldiçoar. Mas nós não podemos esquecer que nós vamos colher do fruto daquilo que nós plantamos. Nós vamos comer do fruto daquilo que a gente fala. Nós vamos ter a consequência daquilo que nós falamos. O que nós plantamos com as nossas palavras, certamente nós iremos colher como resultado daquilo que falamos. E também vamos prestar contas a Deus daquilo que falamos. Então, o que as suas palavras têm gerado em você e nos outros? O que suas palavras têm gerado em você e nos outros? Tem feito as pessoas se sentirem melhor, crescerem, quererem serem melhor do que são? Incentiva, coloca para cima, estimula. Ou suas palavras são palavras ferinas que machucam, que sangram, que desmotivam, que geram limitações, que colocam limitações, impossibilidade nas pessoas. São palavras que geram vida ou geram morte.
São palavras que geram bênção ou geram maldição, geram alegria ou geram tristeza. Então, 3 coisas são importantes. Primeiro, peça a Deus para usar suas palavras com sabedoria e amor. Peça a Deus para que você use as suas palavras com sabedoria e com amor. Você pode dizer a maior de todas as verdades, mas se você falar essa verdade sem amor, ela não vai dar resultado nenhum. Peça a Deus sabedoria para que você aprenda a falar palavras com sabedoria e com amor. Segundo, fique quieto, feche a boca quando suas palavras não forem para edificar. Se não vai edificar, feche a boca. Mas quer dizer que eu não posso corrigir? Pode, você pode corrigir, mas você pode corrigir positivamente. Você não precisa falar, isso aqui está uma porcaria. Você pode dizer, rapaz, sabe o que você pode fazer melhor? Você pode fazer melhor. É a forma que você usa a sua palavra. Vamos fazer melhor? Terceiro, avalie sempre o impacto da sua palavra. Pensa. Você vai falar, pensa no que aquilo vai produzir no coração da pessoa, no que vai gerar no coração da pessoa. Tem muita gente ferida hoje, tem muita gente machucada hoje, tem muita gente traumatizada hoje por causa de palavras ditas na hora errada. Porque palavras curam, mas palavras ferem. Curve a sua cabeça. Se coloque diante do Senhor.